Olá, turmas 802 e 804, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos as atividades 15 e 16 de língua portuguesa referentes ao nosso projeto de leitura. Estas atividades já se encontram na plataforma. Vamos começar? Atividade 15. Hoje nós falaremos especificamente das tirinhas. Tratam-se de quadrinhos, poucos quadrinhos, geralmente 3, 4 quadrinhos, para narrar uma história. É um formato de texto que parece um recorte de jornal e geralmente apresenta uma temática humorística. Eu vou pedir para que vocês realizem a leitura deste texto. Ele fala um pouquinho sobre a origem das tirinhas, como que as tirinhas também se destacam no Brasil. Enfim, vamos para as nossas questões. Nós temos aqui uma tirinha. Vou pedir para que vocês também realizem a leitura desta tirinha, não somente a leitura dos elementos verbais, das palavras, mas também a leitura das imagens. Vamos lá. Quem são os personagens que estão se disfarçando para irem à rua? Prestem atenção, observem as imagens. Por que será que eles estão se disfarçando? Retire da tirinha trechos que exemplifiquem a linguagem informal. O que é a linguagem formal? É aquela linguagem despreocupada com as regras gramaticais, uma linguagem que nós utilizamos mais no cotidiano, com pessoas com quem nós temos mais intimidade. Isso que é a linguagem informal. Tente explicar a mudança do formato de balão no último quadrinho. Percebam que nós temos aqui um formato de balão que se repete nos 3 primeiros quadrinhos, né? Nessa sequência aqui de quadrinhos, nós temos o mesmo formato e quando chega aqui no último quadrinho, este formato ele é modificado. Tente explicar essa mudança. Por que no último quadrinho o ponto de exclamação foi usado mais de uma vez na mesma frase? Ponto de exclamação. Por que ele foi usado mais de uma vez? Tente explicar também. Classifique o sujeito da oração presente no primeiro quadrinho. Sujeito. Vocês se lembram da classificação do sujeito? Sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente, oculto. Esta oração, estou pronto. Qual é a classificação desse sujeito? Questão número 2. Observe esta outra tirinha. Nós temos aqui, vou pedir para que vocês também realizem a leitura atentamente. Na tirinha acima, menciona-se um nome, um substantivo próprio. Circule-o no quadrinho. Circule-o, ou seja, circule este nome, este substantivo próprio. Este substantivo próprio faz referência a quê? C. Explique a expressão facial do personagem no segundo quadrinho. A expressão facial, observe essa expressão. Tente explicá-la. O que ele recomenda ao seu colega, o personagem? O que ele recomenda ao seu colega? E a questão número 3, pesquise na internet uma outra tirinha sobre Covid-19 e apresente-a no espaço abaixo. Você poderá pesquisá-la, né, inserir aqui a imagem ou o link também, tá bom? Fique à vontade. Agora, atividade 16. A atividade 16, também referente ao nosso projeto de leitura, nós vamos falar sobre alguns recursos utilizados nas histórias em quadrinhos, em tirinhas. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o uso dos balões. A parte do delineado e o formato dos balões possuem normas para representar a expressão desejada no momento da comunicação das personagens. Veja algumas delas a seguir. Então, nós temos aqui, né, esse formato mais tradicional, indica a fala do personagem. Este balãozinho aqui, com traços, indica o cochicho do personagem. Nós temos vários tipos de balões. Este balãozinho aqui, por exemplo, com uma lâmpada, indica que o personagem teve uma ideia. O balão com notas musicais, que o personagem está cantando. Então, os tipos de balões também são importantes para que a gente possa compreender e interpretar as histórias em quadrinhos. Nós temos também um outro recurso que é
o uso de onomatopeias. A onomatopeia, pessoal, é uma figura de linguagem que representa os sons, os ruídos. Então, nós temos, por exemplo, quando aparece trim, trim, é uma onomatopeia que indica o toque do telefone. Tic-tac, por exemplo, o som do relógio. Uau-uau, o latido. E assim nós temos diversas onomatopeias que são também recursos utilizados para produzirmos uma história em quadrinhos e tirinhas. Bom, a nossa questão desta atividade, né, desta atividade 16, ela é uma questão mais dinâmica. Então vamos lá. Os balões da tirinha a seguir foram retirados propositalmente. Você deverá produzir os balões assim como as falas contidas neles. Se possível, utilize onomatopeias também. Atenção! O tema da tirinha deverá abordar algo relacionado à pandemia do Covid-19. Então, nós temos aqui uma tirinha da Turma da Mônica. Percebam que os balões, as falas foram retiradas e vocês deverão, né, produzir estes balões, as falas também. Vocês podem utilizar aqueles recursos, os diversos formatos delineados de balões e também as onomatopeias. Lembrando que o tema deve estar relacionado à pandemia do Covid-19. Tudo bem, pessoal? Realizem as atividades com atenção, com capricho e até o nosso próximo encontro.